Olá, pessoas! Mais uma vez aqui juntos, sem nenhuma preocupação com a forma, só com o conteúdo, para procurarmos trocar impressões, aprendizados, informações sobre coisas que realmente são importantes e que não estão nas prateleiras dos TikToks da vida, nem de outras plataformas similares, mas que alguns, pelo menos, ainda dedicam algum tempo para refletir a respeito de coisas sérias. Entre esses estamos nós aqui. É um prazer poder compartilhar o que tenho aprendido, as minhas dificuldades, as minhas dores e sofrimentos e os meus aprendizados, de maneira que possamos, de alguma forma, contribuir uns com os outros. Dentre os aspectos mais dramáticos da sociedade atual, um que chama a atenção é a incrível quantidade de famílias desfeitas, de relacionamentos que se acabam. Foi publicado recentemente um dado de que, após a pandemia, o número de divórcios no Brasil aumentou em 45%, quase 50%. E é compreensível, mas nós precisamos procurar entender, de certa forma, as causas disso. Em especial aqueles de nós que vivenciamos esse trauma, porque é um trauma, é um luto, um relacionamento que se extingue após algum tempo, mas que eventualmente ainda não chegamos a esse ponto, porém sentimos sinais de que o nosso relacionamento também está em risco, também está passando por um momento em que não nos traz mais nenhuma gratificação, nenhuma sensação de prazer, da companhia, da cumplicidade. Uma das causas apontadas pelos psicólogos, psiquiatras e profissionais de várias áreas que se debruçam sobre esse tema é o fato de que a nossa sociedade adoecida que ficou depois daquele período de isolamento, mas principalmente extremamente permeável à imbecilização promovida pelas redes sociais, que tiveram seu aspecto extremamente positivo de permitir que as pessoas se unissem nos momentos de dificuldade, no período do isolamento, porém que foram habilmente manobradas para produzirem uma quantidade imensa de conteúdo absolutamente infantilizante, hipnotizando as pessoas para torná-las cada vez mais fúteis, vulneráveis, infantilizadas. Hoje, se fizermos uma observação mais acurada sobre o conteúdo das redes sociais, é difícil garimparmos algo que realmente remeta a algo de produtivo, de útil, que acrescente informações pertinentes, necessárias, úteis às pessoas. A grande maioria é comédia. E a exploração do ridículo, sob todas as formas, isso tornou as pessoas extremamente infantilizadas. E entre as maiores queixas, tanto de homens quanto de mulheres, com relação ao término de relacionamentos, está exatamente nesse segmento. As mulheres não encontram nos homens a segurança, o equilíbrio, o apoio, o suporte necessário. E os homens não encontram na mulher a feminilidade, o carinho, a compreensão, o apoio nos momentos difíceis. E cada um se torna facilmente num consumista profissional. Assim como nós hoje chegamos e pedimos as coisas pela internet, nos shoppies da vida, e quando chegam, olhamos, puxa, não é bem o que eu queria, jogamos fora. Muita gente está fazendo isso também nos seus relacionamentos. Não atendeu mais a sua expectativa, descarta, pura e simplesmente. Às vezes de uma maneira apenas leviana, sem levar em consideração os sentimentos envolvidos, outras, mais grave ainda, de maneira agressiva, violenta.
seja fisicamente, seja verbalmente, seja materialmente, gerando enormes traumas para filhos, para parentes, para amigos, grandes prejuízos. E nisso tudo, na base desse contexto, está essa dificuldade que a maior parte das pessoas encontra hoje de manterem um diálogo adulto, de se expressarem, de procurarem compreender as necessidades um do outro. Porque um relacionamento, para que ele se efetive, ele tem que ser de sinergia, ou seja, duas pessoas que raciocinam e que se sentem completas, procurando se unir em torno de um projeto de vida em comum para criarem algo maior do que elas individualmente. E o que a gente mais encontra é o oposto, é uma simbiose, onde duas pessoas extremamente dependentes, fragilizadas, se unem projetando as suas carências um no outro, procurando sugar do outro aquilo que acham que vão preencher o seu interior e, consequentemente, criando algo menor do que ambas. É como abrirmos uma conta conjunta, onde no princípio ambos depositamos uma calção, uma importância determinada, porém, ao longo do tempo, um vai e saca e não deposita. O outro fala, mas ele sacou, eu também vou tirar um pouco. E cada um vai fazendo saque. Quando vai ver a conta, estourou, explodiu. Está com um saldo negativo enorme. E muitas vezes não há mais como cobrir. Não tem como renegociar, como repactuar aquela dívida. Além da imensa carga de narcisismo daquelas pessoas que se unem principalmente em função de aparência física, em função de posses, de bens, da expressão social que representa aquele parceiro, aquela parceira, pelo prazer de estar levando a companheira ou companheiro a lugares onde pode exibi-los como um troféu, como um objeto de consumo. E a partir do momento em que há qualquer falha no processo, que a pessoa eventualmente adoece, ou passa por um período de dificuldades, ou está debilitada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, simplesmente descarta, sem levar em consideração os sentimentos daquilo. Então é muito importante que todos tenhamos atenção no que estamos fazendo de fato para cuidarmos, protegermos, ampararmos os nossos relacionamentos. Porque não basta simplesmente cada um levar a sua vida e simplesmente ignorar a necessidade, a atenção, os cuidados necessários com o outro. Ou isso deixa de ser uma parceria. E um casamento que não é uma parceria, ele está fadado a dar ruim, mais cedo ou mais tarde, de forma mais ou menos dolorosa. Então vamos refletir um pouco sobre isso, sobre a importância de realmente cuidarmos e protegermos das nossas relações, e aqueles que não estão em nenhuma relação, procurarem olhar para dentro de si próprio e verem o que precisam consertar em si, como preencher interiormente a sua carência sem depender de outro antes de se aventurar num novo relacionamento. Receita segura para que também não dê certo. Basicamente era isso que tínhamos para hoje. Namastê, um ótimo dia.